A garantia de direitos nos territórios e os impactos da crise climática foi tema de debate na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara. Fome, falta d'água, doenças são algumas consequências do aquecimento do planeta, principalmente para alguns grupos, como as populações pobres e indígenas. Quem pediu o debate foi a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, e a gente conversa com ela agora nesta edição do Palavra Aberta. Deputada, seja bem-vinda. Obrigada, Palavra Aberta. Isso demonstra a nossa responsabilidade de estar aqui no Congresso Nacional fazendo política, mas de olho no planeta. Deputada, primeiramente, como as mudanças climáticas estão impactando os povos indígenas? Que a gente sabe, né, que você viveu uma seca intensa, chuvas, enchentes. Imagina para quem vive da terra, né? Exatamente. Como é que tem sido esses impactos, né, para esses povos? Hoje, os povos indígenas são 5% da população mundial e protegemos mais de 80% da sociobiodiversidade do planeta. Hoje, tido como alternativa das soluções climáticas, 20% dos povos indígenas é tido como soluções climáticas mundiais e 30% de povos e comunidades tradicionais. Somando, então, povos indígenas e comunidades tradicionais, são 50% dessa solução. Então, pensar a garantia desses territórios, o cuidado com esses territórios, de quem mantém a floresta de pé, a diversidade de ser floresta de pé, porque existe o Cerrado, é o segundo maior bioma brasileiro, é um dos biomas que mais sofrem, que também faz sacrifício desde o projeto da década de 60, com vários processos monoculturais. A Amazônia, que vai ser um lugar onde vai sediar a próxima COP, a COP30 é a COP mais esperada, a Mata Atlântica. Vocês sabiam que o único país no mundo que tem nome de uma árvore é o Brasil? E por isso também o Brasil, o único bioma que existe somente no Brasil é a Caatinga, que é pouco falado, e temos discutido juntamente com a ministra Marina Silva, por exemplo, o enfrentamento à desertificação. Tendo em vista que os territórios indígenas têm sido vítima também de vários projetos monoculturais. A exemplo disso, por exemplo, no Espírito Santo, são mais de 40 empreendimentos ali ao entorno do território. Então, o território indígena tem sofrido as consequências do envenenamento do agrotóxico, tem sofrido as consequências pela não demarcação dos territórios indígenas e, consequentemente, os conflitos territoriais. E aí as mudanças climáticas ainda que pioram tudo isso, né, deputada? A gente fala de transição energética, mas é preciso falar de transição política, transição econômica e transição humanitária. A questões climáticas, por exemplo, em determinados territórios, chegou a bater o recorde dos os graus mais quentes intensificados. Eu já fui em 25 estados brasileiros, mesmo sendo deputada do estado de Minas Gerais. Quando eu fui presidente da Comissão da Amazônia e Povos Originários e Tradicionais, fui em todos os biomas brasileiros. Então, na Amazônia, lá na região de Manaus, nunca se pensou que pudesse secar os rios quando eles nem conseguem fazer o transporte, porque lá as estradas são rio. E também na região sul, por exemplo, que eu fui também na região sul, o grande alagamento. Então, é importante pensar ações emergenciais, mas, sobretudo, é importante pensar ações preventivas. Eu fui a única parlamentar no ano passado, no meio de 513 parlamentares, a enviar recurso para a Secretaria de Mudança do Clima. Se o clima muda, é urgente pensar a transformação de consciência. Não existe vacina para as questões climáticas. É preciso uma transformação de consciência quando os territórios indígenas são diretamente afetados. E eu falava até na agenda internacional da Semana do Clima em Nova York esse ano, que os povos indígenas são donos do maior banco. As pessoas falaram, vocês fazem parte de uma rede de banco? Eu falei, sim, nós somos o estoque de carbono natural. Então, reconhecer a nossa potencialidade ao mesmo tempo que nós somos vítimas das consequências climáticas, porque isso está envolvido o racismo ambiental. Agora, no G20, nas últimas semanas, que foi pautado também o combate à desigualdade, à fome, e eu sou também coordenadora da frente do combate à desigualdade e tenho discutido como a questão climática tem agravado o índice da fome, o índice do adoecimento. Yanomami, eu faço parte da comissão Yanomami, fui no território Yanomami 3 vezes. Você imagina a dor de um pai falar que o filho morreu de desnutrição? Então, todo esse processo, a malária se agrava com o garimpo e tudo isso se afeta, intensifica com as questões climáticas. Agora, deputada, por onde começar? Pela mudança de consciência, para que a gente consiga, de fato, garantir os direitos, né, dos povos indígenas e dos povos originários também, diante de tantas dificuldades, né, que se agravam, vamos dizer assim, com as mudanças climáticas?
É preciso, sobretudo, que as questões climáticas elas estão direcionadas direto com a decisão política também. Então, é preciso repensar o comportamento da Casa Legislativa. Por exemplo, hoje existem 1.025 projetos de lei de retrocesso às questões ambientais e territoriais indígenas. Ainda votamos também na Comissão de Meio Ambiente, tipificando o crime de ecocídio. Então, já é uma saída, porque o crime de Brumadinho e Mariana, por exemplo, teria que ser reconhecido como crime de ecocídio. Eu tenho falado de futuricídio. É quando essa geração de hoje é irresponsável porque compromete a geração do amanhã. Então, a Casa Legislativa precisa votar medidas mais eficazes de rastreabilidade, mas também de investimento. Nós até discutimos se 50% é da saúde, poderia ser pensado também uma porcentagem, 20%, 10%, ainda que seja, obrigatoriamente para as questões climáticas. Eu tive no Pará, e o governador vai sediar a COP, né? Eu até falei, assim como lá nos Estados Unidos tem a calçada da fama, eu propus também para o governador que se crie a calçada do clima como uma forma também de reconhecer líderes climáticos no Brasil, que por diversas vezes, assim como Dom e Bruno foi assassinado, hoje a luta mais perigosa no Brasil, 50% dos ativistas ambientais que são defensores climáticos, que são mortos, são povos indígenas. Então, é preciso reconhecer também toda essa luta como papel de frente. Ou seja, deputada, para garantir esses direitos, para que essas populações tenham acesso a coisas básicas, né? Como a gente falou aqui no começo do programa, as mudanças climáticas trazem problemas como falta d'água, a fome que se agrava, né? Por causa de enchentes ou de secas severas, como a gente falou. É mais do que ter dinheiro. O dinheiro é importante, né, para se investir nessas áreas, mas, de fato, é uma mudança de consciência que precisa acontecer. Como mudar essa realidade, né? Aqui nessa casa nós temos alguns parlamentares comprometidos. Eu tenho dito que é importante que essa casa pense a questão ambiental não como uma questão progressista, mas como uma questão humanitária, interplanetária, porque nós temos uma responsabilidade, nós não temos planeta B. Então, nesse sentido, nós temos, por exemplo, uma PEC que já foi ratificada pelo menos em 10 países para reconhecer a natureza como sujeito de direito, e no seu artigo 6º nós falamos para reconhecer o Cerrado, a Amazônia, a Caatinga, o Pampa, o Pantanal, a Mata Atlântica como sujeito de direito, e isso é diretamente, se você é sujeito de direito, você não pode ser atacado, a natureza também precisa ser essa responsabilidade, porque assim como diz, vamos adiar o fim do mundo, não, nós não vamos adiar o fim do mundo, nós vamos adiar o fim das pessoas. Davi Copenau fala que os povos indígenas evitam a queda do céu, e é importante que nós evitamos essa queda do céu, mas sem a presença indígena, o planeta também corre risco. Deputada, e alguma medida mais urgente que a senhora considera que o Congresso poderia adotar? Sim, nós enviamos várias recomendações, inclusive do ponto de vista junto ao Ministério do Meio Ambiente para essa casa, do ponto de vista de legislação, mas também de orçamento. No Rio +20 e também na década de 90, na ECO 92, se teve medidas muito importantes no Brasil quando se marcou na agenda ambiental que ocorreu no Rio de Janeiro. Por exemplo, naquela época foi quando teve a maior demarcação dos territórios indígenas no Brasil e do ponto de vista de legislação também se avançou. É preciso que o Congresso Nacional faça realmente um pacote climático para que se aprove e o Brasil saia na frente com proposta ambiciosa no ano da COP. Eu faço parte de uma rede parlamentar de 800 parlamentares do mundo inteiro, que é por um futuro livre de combustíveis fósseis. Nós precisamos pensar nessa transição. Estive presente na COP da Biodiversidade na Colômbia esse ano, e lá a gente conseguiu, nós parlamentares, conseguiu colocar a transição dos combustíveis fósseis. Na região da Amazônia são 400 territórios indígenas com 200 blocos de combustíveis fósseis. E agora, nas próximas semanas também, nós vamos fazer uma incidência no parlamento de Washington, junto com alguns parlamentares brasileiros, levando e vamos enviar, assinar uma carta de um acordo também para a justiça climática como uma responsabilidade do Parlamento Mundial. Tá certo, deputada. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu conversei com a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, sobre os impactos da crise climática e a garantia de direitos nos territórios indígenas. Você pode rever e acompanhar essa entrevista na nossa página na internet, câmara.leg.br, e no YouTube também nas redes sociais. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.